aqui é Paula. Hoje, em nossa aula de Geografia, abordaremos o conteúdo Soluções e Desafios para as Cidades. Começarei com a palavra urbanização. O que quer dizer urbanização? Urbanização é o processo em que uma região ou um território passam por modernizações de suas características, tornando-se de rural para urbano. Outro sentido a esta palavra urbanização é a implementação de infraestruturas, como por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, asfaltos, dentre outros. A urbanização brasileira teve início no século XX e com isso veio o processo de industrialização. Esse fator foi fundamental para o deslocamento da população rural para a urbana. Vejam essas imagens. Nessas duas imagens, podemos observar que são urbanizadas, pois possuem iluminação pública, coleta de lixo, as ruas são asfaltadas, tem rede de esgoto e água tratada. Então, tem todos os critérios para uma cidade urbanizada. E com relação a condições para a qualidade de vida nas cidades. Que condições são essas? Para as pessoas que vivem na cidade, é atendido com serviços como coleta de lixo, coleta de esgoto, iluminação pública e água tratada. Outras dessas condições são as habitações, para poderem descansar, preparar sua alimentação e realizar outras atividades domésticas. As pessoas precisam estar protegidas por um teto, porém, nem sempre essas pessoas têm uma habitação própria. Nesses casos, elas são obrigadas a pagar aluguel. Por outro lado, as pessoas mais pobres não têm condição de construir essas casas ou muito menos pagar aluguel. Então, são obrigadas a se deslocarem para as periferias das cidades. E lá acabam construindo suas casas, suas habitações em lugares inadequados, como à margem de rios e córregos ou até mesmo em encostas de morros. Veja alguns exemplos. Nessas duas imagens, podemos observar que não tem saneamento básico nenhum, pois não tem rede de esgoto, os lixos são jogados aleatoriamente, não tem coleta de lixo e com isso faz com que surjam proliferações de doenças. Já nessas duas imagens, possui saneamento básico, pois possui iluminação pública, coleta de lixo, as ruas são asfaltadas. Então, tem todos os requisitos para uma cidade com saneamento básico. Prefeitura municipal. O que quer dizer esta palavra? Prefeitura. O que quer dizer? A prefeitura é o edifício onde se localizam os gabinetes e as demais dependências da administração municipal. E por quem é comandada a prefeitura? A prefeitura é comandada pelo prefeito. E o que quer dizer prefeito? Prefeito nada mais é do que o chefe do poder executivo municipal. Qual é a função do prefeito? A função do prefeito é organizar um programa de governo para o município. Qual a duração do trabalho do prefeito com relação à cidade? 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos. Você sabe quem é o prefeito de sua cidade? Da nossa cidade? O prefeito da nossa cidade é Rogério Teófilo. O prefeito também é responsável pelos serviços públicos municipais, como escola municipal, creches, transporte público,
iluminação pública. Nossa, são muitas as coisas que o prefeito se preocupa em estar cuidando de nossa cidade. Veja essas imagens. Aqui nesta imagem é uma imagem antiga da prefeitura de nossa cidade. E esta é uma imagem mais atualizada. E com relação à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, também chamada por Câmara dos Vereadores, é um órgão responsável pelo poder legislativo, no qual reúne os vereadores. Bom, gente, por hoje termino nossa aulinha de geografia. Espero que tenham gostado. Mas antes, vou deixar um vídeo muito legal sobre tudo que foi passado na aulinha de hoje de geografia, com relação a prefeito, Câmara dos Vereadores, tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula e também espero que vocês gostem do vídeo. Tenham todos uma abençoada semana e fiquem todos com Deus. Um beijão. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda Câmara Municipal precisa ter uma sede.
É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação
apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões.